Fala pessoal, aqui é o Pena. No review de hoje eu trago a Hate This Place, que é para aqueles que curtem jogos de horror com mecânicas de criação de itens. O jogo foi criado pela Rock Square Thunder, responsável pelo jogo Lightbringer, enquanto a publicação fica a cargo da Feardemic, que trabalhou em jogos como Nightmare Reaper e Stasis. Seu lançamento foi para o PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox Series e PC pela plataforma da Steam e GOG em mídia digital, e a mídia física para os consoles da Sony e Nintendo. Mas sem mais delongas, vamos explorar o rancho amaldiçoado da família de Helena. Hurry up! Lou, I really don't know if this is a good idea. Where the hell are we going? What? You're still scared of your aunt? You're all grown up now, girl. Aqui acompanhamos Helena, uma jovem que retornou à região da fazenda de sua família, que é dita ser amaldiçoada. Depois de um reencontro com a sua amiga de infância, Lou, a mesma realiza um ritual para convocar um homem com chifres que assombra a região, e Lou desaparece, deixando Helena sozinha para explorar esse lugar macabro. A partir daí, ela precisa desbravar os refúgios e outros locais dessa região, enquanto enfrenta monstros grotescos e outras aparições, enquanto tenta reencontrar sua amiga e também descobrir a verdade sobre o desaparecimento da sua mãe anos atrás. A base da história é da HQ de mesmo nome, então o clima de histórias em quadrinho é visto durante todo o jogo, seja pelo visual mais colorido e pelas onomatopeias, como também na estrutura de que a história avança. Meet again. Este é um jogo de horror com uma mecânica de sobrevivência, que inclui criação de itens e visão isométrica na sua exploração. A exploração é bem direta, com um campo geral bem grande para buscar materiais necessários na criação de itens e equipamentos, com alguns locais fechados onde o combate com os monstros são mais frequentes, mas também é possível avançar a campanha no modo mais furtivo, deixando por conta do jogador como avançar. A criação de itens é um dos pontos mais importantes do jogo, já que você precisa criar certas ferramentas para avançar na campanha, e também de suprimentos para que a Helena possa sobreviver, já que devido às mecânicas do jogo de sobrevivência, temos uma barra de fome que afeta diretamente a performance da exploração e combates, precisando usar constantemente itens para se recuperar. E aqui essa mecânica pode ser um pouco mais brutal que os outros jogos, pois durante as conversas com NPCs e interações em certos pontos do mapa, a ação geral não para, então a barra de fome pode zerar durante as interações, ou até mesmo algum monstro pode te atacar e te matar durante as conversas. Para a criação de itens, temos a fazenda da família da Helena, onde podemos construir certas instalações que produzem as matérias-primas necessárias para a produção de itens usando o tempo real, então é sempre bom retornar lá para adquirir novos materiais e assim fortalecer seu inventário. Junto com essas mecânicas, temos a passagem de tempo dentro do jogo, variando entre o dia e noite, onde certos eventos só ativam dependendo do período do dia. Para os combates, temos uma boa variedade de armas, desde pistolas, metralhadoras e espingardas, junto com molotovs e dinamites, dando uma boa margem para estratégias diferentes, mas claro, primeiro precisa liberar as mágicas para ter essas variações. Como todo bom jogo de terror, temos bastantes puzzles nos locais explorados. Nada muito complicado, mas adicionam mecânicas no jogo, isso junto com as missões paralelas e os casos de mistérios envolvidos fantasmas para descobrir como ocorreram os assassinatos. Aumenta bastante o tempo do jogo, sem contar alguns segredos que podem afetar o desenvolvimento da história. O jogo é todo em 3D com um estilo artístico puxado para as HQs, justamente para manter o estilo do material original. Com isso, mesmo usando o tema de terror, temos umas partes mais coloridas do que o normal, junto com as onomatopeias de barulhos que temos nas histórias, dando uma real aparência de HQ jogável. Como o jogo é um pouco mais curto e bem fechado, não temos uma variação tão grande de inimigos ou cenários, mas ainda assim agradou bastante com o estilo grotesco que vemos nos ambientes, com mutações e outros aspectos do gênero na campanha. Devido à temática do jogo, não temos muitas músicas durante a campanha, mantendo mais um clima de terror e hostilidade dos monstros, especialmente nas áreas mais fechadas, com algumas músicas em pontos de descoberta. Na maioria das conversas temos dublagem em inglês, com uma boa atuação geral dos personagens, menos os de menor importância. Next day, my mother's bed was empty. I asked my father if the Horned Man took her. Dentre os atores temos a Chris Lennox, dublador da Helena, que já trabalhou na série Pathfinder fazendo Pharasma e a Jamandi.
Depois que você se acostuma com as mecânicas do jogo, finalizá-lo é bem fácil, mesmo que você não explore tanto o jogo. Mas para conseguir todas as conquistas, precisa realizar quase todas as atividades extras e tomar cuidado com algumas coisas, já que tem alguns itens perdíveis da campanha. Entre os mais trabalhosos temos: construir todas as armas, descobrir a verdade de todas as histórias de fantasmas e encontrar todas as localidades do mapa. Em resumo, a Hate This Place traz um jogo que mistura sobrevivência com um tema de terror, mas que não chega ao ponto de causar medo ou grandes sustos no jogador. Os gráficos em 3D, seguindo o estilo de HQs, agradam bastante quem curte esse estilo de arte, junto com a visualização isométrica, enquanto no geral não temos muitas músicas, justamente pelo tema de terror, deixando o clima mais pesado durante a exploração. As mecânicas de sobrevivência e criação de itens são bem simples e diretas, enquanto você precisa deles para avançar certas partes da campanha principal, não é algo que pesa demais no geral do jogo. Já a ação durante a exploração pode ser feita tanto no estilo mais furtivo, como atacando ativamente os monstros, deixando o estilo do jogo na mão do jogador. Em resumo, se você gosta de jogo de sobrevivência com horror, esse é uma boa pedida para explorar e criar itens durante a sessão do jogo, mesmo que o horror não pese tanto além do visual da campanha. Gostou do vídeo? Tem alguma dúvida? Deixa um comentário aí e não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Obrigado e até a próxima!